Fala, amigos e amigas do esporte. Hoje é dia 24 de março de 2025, né? Estamos chegando ao final de mais um mês na temporada 2025 e você aqui conosco, sempre nessa de ficar bem informado acerca de tudo que está acontecendo no cenário esportivo da Paraíba, do Brasil e do mundo. Você já sabe quem ganhou o primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo, claro. Vamos ter também uma movimentação no 13 já de olho na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu disse 13 se preparando em Campinense, continua naquela crise, continua com divergências administrativas, mas também pensa na temporada 2025. Na terça-feira tem ANSEF e tem Caixa Beneficente. Você vai conferir também aqui o melhor da Copa do Nordeste, alguns resultados por esse Brasil afora. Teremos também a participação de José Edmilson, Ailton Cavalcante e Franco Ferreira. Tudo isso no Telesporte, a nova imagem do esporte. Aguarda aí um minutinho só e a gente volta. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Ilhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. A Ilhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. Um novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. E para início de conversa no Telesporte de hoje, a participação dele, José Edmilson, e os esportes aquáticos da Paraíba. É com você, garoto. Boa noite, pessoa Júnior, boa noite os telespectadores do Telesporte. E vamos comentar um pouco de como foi esse campeonato paraibano que aconteceu no último final de semana. Um campeonato paraibano que teve o Mirim e o Petis nadando pela manhã, e o do Infantil Assênio nadando à tarde, na sexta, sábado e domingo. Campeonato que foi realizado em 3 etapas, tá, pessoal Júnior? Foi o primeiro campeonato do ano em 2025, logo após o Carnaval, tá? Então, o que a gente esperou e o que a gente viu de expectativas de resultados desse campeonato paraibano? Como é lógico, né? O pessoal vem de uma pré-temporada de janeiro e fevereiro treinando pesado, são treinos pesados, são treinos de alta intensidade. Então, os atletas nadaram o Campeonato Paraibano sem estar polidos. Isso é uma característica grande desses inícios de temporada. Porém, a gente começa a perceber alguns destaques em que a gente cria expectativas para 2025. Então, vamos começar falando pelos destaques, não é isso?
Maria Luísa Aragão, ela continua despontando como a principal atleta do nado costas, tá? Ela ganhou bem os 100 e 200 costas, então a gente percebe uma preponderância dela nesse tipo de nado, tá? Já no nado peito, aí eu gostaria de fazer um determinado comentário. Eu acho que a Elaine Scott vem firme e forte, tanto no nado livre, mas eu ainda acredito ela mais como uma nadadora de peito. E aí eu venho com expectativas boas para já, vamos ver aí no Sérgio Silva, como vai ser a sua colocação, a sua maneira de nadar e expectativas boas para Norte, Nordeste e campeonatos brasileiros para a Elaine Scott. Elaine Scott é uma das atletas que subiram do petis para o infantil e ela vem se destacando um pouco acima de outras boas nadadoras, como nós temos Heloísa Dantas e outras que estão surgindo aí, tá? Como Larissa Vidal também, que várias dessas evoluíram na competição desse final de semana, certo? Queria falar um pouco de Giovana Campos e de João Gabriel, tá? Os dois atletas são os dois atletas que vão participar do Troféu Brasil no Rio de Janeiro, vai ser no Clube do Flamengo. Giovana Campos tem índice para 100 e 200 borboleta. João Gabriel tinha índice, a confederação mudou o índice, mas como vai ter uma convocação, para a seleção brasileira júnior que vai participar de mundial, João Gabriel parece que conseguiu esse índice e vai ter sua presença garantida lá no Troféu Brasil. Os dois nadaram muito bem, né? Ano passado eu até conversei com Giovana Campos, ela iniciou o Campeonato Paraibano com 2,28. Dessa vez ela iniciou com 2,22. São 6 segundos e Giovana estava sim preparada para nadar abaixo de 2,20. Acho que se ela tivesse continuado bem o ritmo que ela vinha, ela teria feito um 2,18, que é o melhor tempo dela, que seria o melhor tempo dela. Mas são expectativas que marcam que a atleta está em boa forma, que a atleta vem se destacando, como ela se destacou no treino de verão que aconteceu com o coach Alex Pucielt. João Gabriel, ele nadou bem os 100 livres, né? Ele já não nadou tão bem os 200, nem nadou tão bem os 50, mas apesar que eu sempre falo que João Gabriel vai ser um nadador de 200, tá? Mas a expectativa é que, mantendo os treinos, esses dois atletas tenham a progredir e fazer um bom campeonato, um bom Troféu Brasil, que serão os dois representantes da Paraíba. Outros atletas tiveram bons destaques também lá no Mirim e Petis, né? Lara Vilarim e outros atletas aí. Mas o que eu quero dizer, pessoal, Júnior, é que a expectativa desse ano é que nós tenhamos excelentes resultados para Paraíba. Vamos ver, vamos deixar acontecer. Nós, entre o dia 10 e 12 de abril, nós teremos o Troféu Sérgio Silva, que já vai ser um norte e um início de como vai ser esse ano de 2025 para a natação paraibana. Um forte abraço para você, um forte abraço para os telespectadores do Telesport, e era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Valeu, José Edmilson, com certeza a família Telesport ficou agora por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores dos esportes aquáticos da Paraíba. Você, como sempre, bem informado. Daqui a pouquinho tem muito mais atrações para você aqui no Telesport. Tem Ivan Nunes, tem José Edmilson, não, José Edmilson já passou, mas tem Ailton Cavalcante, Franco Ferreira. Então, muitas novidades vão rolar. Telesport, a nova imagem do esporte.
rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. Olá, tudo certo, hein? Na próxima terça-feira vamos ter, ou seja, amanhã, né? Vamos ter, com certeza, uma movimentação bacana na Arena da Caixa Beneficente. As escolinhas da ANSEF e da Caixa Beneficente estarão em ação a partir das 18h30, garotos na faixa etária entre 5 e 12 anos de idade. Portanto, amanhã começa a programação de jogos educativos entre Caixa Beneficente e a escolinha de futebol da ANSEF, que é coordenada pelo meu amigo Lula. Agora sim, primeira participação dele, Ivan Nunes, com novidades na Copa do Nordeste 2025. É com você, Ivan. Muito bem, pessoal, um grande abraço para você, para os amigos do Telesporte. Como sempre, vou pegar uma carona aqui com o comentarista da Rádio Jovem Pan News Natal, ele que é editor de esportes da Tribuna do Norte, Itamar Sirico, para falar exatamente de Copa do Nordeste, uma vez que a 6ª rodada, teremos a 7ª rodada, com jogos tão somente no dia 26, isso no grupo A, porque o grupo B, grupo em que encontram-se Bahia, CSA, Náutico, América de Natal, Sampaio Corrêa, então somente os jogos irão ser disputados no dia 26, tá? Então, Sirico, 26 de junho, né? Não sei se é 26 de junho, mas é em junho. É em junho, né? Acho que é para comemorar a Copa do Nordeste, Festa São João. Deve ser. Ô Itamar, como é que você analisa a Copa do Nordeste até agora? Existe para você uma equipe que, claro que os dois baianos estão na liderança, mas existe alguma equipe que você pode dizer, essa daqui é a surpresa do campeonato? Abraço, Itamar, seja bem-vindo ao Telesporte. Abraço, Ivan, abraço a todo mundo do Telesporte. Olha, além dos favoritos tradicionais, eu gosto muito da participação do CSA. O futebol alagoano, na verdade, foi, na minha visão, no Nordeste, tirando as experiências como Bahia, Fortaleza, o futebol alagoano é o que mais evoluiu nos últimos tempos, né? Passeando pela Série A, o CRB decidindo Copa do Nordeste recentemente, fazendo inclusive uma belíssima competição, né? E o CSA está aí brigando lá em cima pela liderança, né? É um time que faz bons jogos, e é isso pro azar do América, né? Porque o América se despede do campeonato na última rodada, enfrentando o CSA aqui mesmo na Arena das Dunas. Então, para mim, a surpresa agradável é o CSA. Eu vejo alguns investimentos, como o investimento do Náutico, do Botafogo da Paraíba e tal, mas o CSA, para mim, é o que tem que sair do melhor na competição, que tem me surpreendido mais. E a última rodada vai ser, além de muito distante, né, uma terra tão distante, né, vai ser emocionante, porque, por exemplo, no grupo do América, no grupo B aí, acho que fora o Sampaio, todo mundo ainda tem uma chancezinha de beliscar alguma coisa. Do 7º para cima, todo mundo quer. E todo mundo pode ainda. E o América, por exemplo, falando do clube local, joga em casa. Vai torcer contra, não depende só dele, mas joga em casa. Eu falava dia 26, Itamar. Dia 26
Na quarta-feira próxima teremos jogos pelo Grupo A. Fortaleza e CRB, Ferroviário e Souza, Motoclube Vitória, Esporte e Altos. Todas as partidas acontecendo às 21h30. No Grupo A, como você bem colocou, tem Vitória na liderança com 14 pontos, o Sport é o segundo com 12, Fortaleza tem 9, é o terceiro colocado, Ferroviário é o quarto colocado com 7 pontos. Seriam esses os classificados para a próxima fase. Souza tem 6 pontos, é o quinto, CRB é o sexto com meia dúzia de pontos, mesma pontuação que tem o Altos, e o Motoclube também com meia dúzia de pontos, é o oitavo colocado. Aí no Grupo B, Bahia lidera com 10, CSA é o segundo com 10, mesma pontuação que tem o Ceará na terceira posição. O quarto colocado é o Náutico, que acabou derrotando o América na rodada da semana passada. Temos o Confiança com 7 pontos na quinta posição, o América é o sexto colocado com 7 pontos, o Juazeirense tem 7 com meia dúzia e o Sampaio é o único que até agora, ou melhor, é o único que não tem mais nenhuma possibilidade de classificação, como você bem colocou. Do campeonato todinho. Né? Os dois grupos. Os dois maranhenses estão muito bem, né? Mas, ô Itamar, trazendo um pouco mais aqui para pertinho, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Náutico, Esporte, Botafogo fora, 13 fora, tem então somente o América como ainda uma equipe que briga por classificação. E o Souza, né? Tem o Souza, né? O Souza está... que surpreendeu o Fortaleza, né? Na quinta posição. Você viu o vídeo do treinador do Souza? O presidente. É o presidente? O presidente, o Aldeone Branco. Andando na rua e tirando onda com o Voivoda. Eu acho que o futebol é sensacional. Ô Itamar, em relação como você bem coloca, a última rodada que tão somente em junho é que acontece. CBF já garantiu que teremos em 26 Copa do Nordeste, mas com outra formatação. Com outra formatação. Eu sempre digo, a CBF ela não gosta da Copa do Nordeste. Ela engole a Copa do Nordeste. Né? E os clubes do Nordeste precisam prestar mais atenção a isso. É óbvio que o Bahia tem o seu projeto, o Fortaleza tem o seu projeto, o Ceará tem o seu projeto, mas eles não podem esquecer que esse projeto ele vem e ele foi construído e cresceu a partir de uma competição chamada Copa do Nordeste. Então, assim, às vezes, o meu medo é esses clubes principais, eles crescerem tanto e eles darem também as costas para a Copa do Nordeste. Porque se eles darem, que começa, eu participo de Libertadores, eu participo de Sul-Americana, eu não quero mais a Copa do Nordeste. Então, se a CBF já não quer, imagine os grandes do Nordeste também não querendo. Vai perder cada vez mais força. Essa mudança do regulamento que a CBF fez foi justamente porque a Copa do Nordeste já começou a perder um pouco da sua força. Então os clubes precisam ficar atentos. Os clubes mais do que as federações, viu, Ivan? Porque a federação tem um compromisso político enorme com a CBF. A eleição da CBF acontece agora, dia 24, segunda-feira. Coincidência, aniversário da Tribuna do Norte, aniversário da minha mãe. Maravilha. Segunda-feira vai ser legal. Então o que acontece? Você tem uma eleição onde o Edinaldo vai ser reeleito praticamente por unanimidade, ou seja, todas as federações estão assim, assim com o Edinaldo, né? E aí eu tenho certeza que se estão assim, não vão bater de frente em relação à competição nordestina. Então a gente lamenta muito, os clubes precisam estar atentos, principalmente os clubes médios, como ABC, América, Botafogo, investimento médio, eu não estou falando de tradição, porque tradição a gente tem demais, mas investimento de médio para baixo, porque se acabar a Copa do Nordeste, diminui a fonte de renda importantíssima para o sustentar, principalmente dessas equipes medianas. Bom, Copa do Nordeste é isso, pessoal, meus amigos Apan e meus amigos do Telesport. Mas, Itamar, eu gostaria de agradecer a tua participação, mas eu também queria ouvi-lo no que diz respeito às declarações, ou a declaração feita pelo presidente da Conmebol em relação aos clubes brasileiros com Copa Libertadores. Aquilo se chama racismo, como é que eles dizem? Estrutural. Já existe, já está introspectado no cidadão. Quando o cara dá uma declaração daquela de Tarzan e Chita, o cara não tem a menor sensibilidade, né, para a questão do racismo. A gente já existe muito boa do racismo, que não basta você ser contra o racismo, você tem contra o racismo, você tem que ser antirracista, você tem que ser incisivo, você tem que ser não reativo e sim proativo em relação à questão do racismo. E se você junta duas coisas que não combinam, racismo com esporte, isso não existe, né? Racismo não combina com nada, mas com esporte é pior ainda. Esporte é união, esporte é outra coisa que não. Então você põe um presidente que tem um pensamento racista, que pune um clube como ele puniu o Cerro Porteño com uma multa vagabunda. Para a gente não seria muito dinheiro, mas para o Cerro Porteño
uma multa vagabunda daquela, porque ele não quer realmente punir. Então, precisa se tomar uma providência. A CBF falou, os clubes falaram. Acho que a medida correta seria entrar com a representação contra ele na FIFA, né, para quem sabe ele ser empichado, tirar ele de lá. Esse tipo de gente não pode permanecer no clube de jeito nenhum. Valeu, Itamar. É isso aí, pessoal. Um abraço, gente. Ivan Nunes, Itamar Sirico, da Arena das Dunas, para o Telesport. É isso aí, né? Quando o assunto é Copa do Nordeste, o Ivan Nunes está deixando sempre você bem informado, já que ele circula por todo o Nordeste, ele como narrador titular da equipe da Jovem Pan News, né, lá de Natal, o Ivan, como sempre, deixando você bem informado acerca de tudo que está acontecendo também na Copa do Nordeste. E ainda, no Telesport de hoje, ele também volta dando um giro pelo Brasil com resultados importantes pelos estaduais. Aguarda aí um minutinho só, porque a gente vai dar aquela faturada para voltar e deixar você bem informado. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. O elenco do Clube dos Oficiais continua treinando, se movimentando para a Copa Internacional que vai acontecer no próximo mês lá em Foz do Iguaçu, né? Isso na categoria Master. O professor Leucio Laércio está bastante animado, está bastante empolgado e acredita que o COPM vai mostrar muita qualidade nessa competição, participando pela primeira vez lá em Foz do Iguaçu. Agora sim, eu vou conversar com ele, Ailton Cavalcante, que está por dentro de tudo que aconteceu entre Botafogo e Souza e Botafogo no primeiro jogo decisivo da temporada 2025. É com você, Ailton Cavalcante. Fala, presidente. Muito boa noite, amigos do Telesport. Hoje é segunda-feira, 24 de março de 2025. Voltando hoje para falar de Botafogo da Paraíba, Campeonato Paraibano, decisão. E o Souza, né, venceu o Botafogo em jogo de ida. E agora vai vir para o Almeidão com a vantagem, né? Claro. Pode empatar, tá? E leva o título. Se perder por 1-0, ainda tem a oportunidade de decidir nas penalidades máximas. Portanto, Souza vem forte para a decisão. Olha, foi, na minha opinião, vi o jogo, um jogo de 2 tempos, né? Mais que comandado pelo Souza. Um Botafogo ali meio acomodado, esperando o Souza para fazer aquele tradicional jogo de contra-ataque, tá? E não deu certo, tá? Foi um jogo onde os 2 técnicos
vieram com as equipes com um propósito. O Souza buscar o resultado por jogar em casa, e eu vi o Botafogo tentando sair de Souza com um empate. Então, o Souza repetiu basicamente a mesma equipe dos 2 jogos da semifinal do Paraibano. Já o Botafogo teve o retorno, né, do jogador que cumpriu suspensão no último jogo contra o 13. Ele voltou, né, mas não voltou 100%. O Botafogo abriu vantagem, o gol foi marcado no segundo tempo, aos 36 minutos, por Pedro Lima, um garoto que, segundo ele, na sua declaração, foi o primeiro gol dele como profissional, e ele ficou emocionado, né? Então tá aí. Só que o Souza, antes, né, desse jogo final do próximo domingo, aqui no Almeidão, o Souza vai até a cidade de Fortaleza, vai enfrentar, né, a equipe do Ferroviário pela Copa do Nordeste, e valendo vaga, né? O Souza pode se classificar, né? Vai depender dele. Então vai ser, já que o Botafogo vai ter a semana inteira para se preparar, como teve esta agora, né? Teve a semana inteira para se preparar, só viajou para Souza, chegou lá, perdeu o jogo. O Souza jogou no meio da semana contra o Fortaleza, fez um grande jogo, vencendo o Botafogo por 1-0. Então, tá aí, né? O Botafogo vai ter uma semana para se preparar, enquanto que o Souza vai ali até Fortaleza enfrentar o Ferroviário em busca de uma vaga na segunda fase da Copa do Nordeste, né? Então, foi um jogo meio trucado, entre aspas, né? Porque o Botafogo ficou ali retrancado, o Souza partiu para cima, né? E eu assisti todo o jogo, e no primeiro tempo ainda tive tempo de anotar, né? Eu anotei sete jogadas perigosas na área do Botafogo. O Souza foi incisivo, jogou para cima, enquanto que o Botafogo ficou ali só esperando os contra-ataques. E nesse intervalo de primeiro tempo, o Botafogo teve 3 oportunidades só de chegar na área do Souza com certo perigo. Já o Souza não, o Iranilson, que deitou e rolou no jogo, foi o melhor jogador na partida, fez toda a jogada do Souza ali pela sua ala direita, defensiva esquerda do Botafogo. E não sei o que o treinador não viu essa jogada, tentar colocar alguém ali para impedir, mas foi o primeiro e o segundo tempo, Iranilson na linha de fundo, levantando a bola da área, ora para o Ian Augusto, ora para o Diego Cearense, que tiveram boas chances. No primeiro tempo teve 2 realmente, uma batida do Diego que ele pegou na frente da área, mas bateu no centro da meta e o goleiro estava ali e defendeu. E a outra o Iranilson chutou na rede pelo lado de fora. No segundo tempo, as equipes voltaram. Claro que o Souza precisava do resultado, com o apoio da torcida. Eu acredito que mais de 7 mil torcedores anunciaram, né, 6.600 e, se eu não me engano, 6.664 pagantes. Mas eu acho que se botar 10% ali e entrar de graça, vai dar, claro, mais de 7 mil espectadores, que proporcionou uma renda de 60.330. Olha, eu acho que tinha muito mais, viu? Porque, segundo informações, na quinta-feira, mais de 6 mil ingressos já tinham sido vendidos. Então, como é que no sexta, sábado e no próprio domingo, né? Mas é assim, o futebol da Paraíba, ele continua assim, sempre se escondendo, né, o público e também as rendas. Então, na etapa complementar, jogando com tudo, né? O Souza foi para cima e foi realmente incisivo, né? Deu realmente um cansaço na equipe do Botafogo, que ficou ali só se defendendo. E olha, que o Botafogo teve a primeira oportunidade do jogo, foi lista clara de gol, foi do Botafogo. Uma bola cruzada da direita, dentro da pequena área, de frente para o goleiro. Claro que o zagueiro chegou, né, na pressão, mas o Riquelmo, né, se fosse o Riquelme, na verdade, talvez tivesse feito o gol. O Riquelmo, né, foi chutar a bola pegou mais na canela, e aí fácil para a defesa de Bruno Fuso. Em seguida, tem aquele ditado, né, no futebol: quem não faz leva. Ah, e foi o que aconteceu. Logo em seguida, no contra-ataque, ele novamente Iranil, pela direita, em proximidade da grande área, cruzou a bola na área, e o garoto Pedro, né, Lima tocou, deu aquela casquinha no canto esquerdo do goleiro do Botafogo, que nada pôde fazer. Estava aí aberto o placar 1-0, isso aos 36 minutos de jogo do segundo tempo. Então o Botafogo
com gol, tentou mudar, trocou praticamente todo o seu ataque, né? Mas não surtiu efeito. O Souza conseguiu levar ali, né, o jogo até o final, até o apito final do ato, né, e saindo com o placar ao seu favor. 1-0. E agora inverte a chave, vem para João Pessoa, podendo até empatar. Olha, espero que não se repita o que aconteceu ano passado. Empatou lá no primeiro jogo, empatou aqui e foi para os pênaltis e o Souza venceu nos pênaltis. Olha, só que este ano está diferente, o Souza pode liquidar a fatura nos 90 minutos, mais os acréscimos, né? Porque o Souza tem a vantagem de jogar pelo empate, né? Então tá aí, foi isso que aconteceu e as equipes alinharam assim, né? O Souza com Bruno Fuso, Iranilson, que foi o nome da partida, o melhor jogador em campo, o Wesley Moura, Marcelo Duarte e Fernando Ceará, Herbert e Christian, depois Pedro Lima, que entrou e fez a diferença, Felipe Jacaré e o Wellington, depois o Wellington Nunes. Aí ele tirou o Luan Rodrigues e colocou o Bruno Matos. E logo em seguida ele tirou o Bruno Matos, problemas técnicos, e colocou Jackson Santos, que realmente fechou ali a casinha. Aí Diego Ceará cansou, ele entrou Patrick Dias e Ana Augusto. E essa foi a equipe do técnico Paulo Foiane, que venceu o Botafogo. Tá? Mas o Botafogo perdeu com Wallace, Eric, depois Rafinha, Renier, Wendel Lomar e Evandro, Gama, Thales, depois JP e Sepp, e Guilherme Santos. Não fez nada. Rodrigo Alves, depois Lucas Lopes, Henrique Dourado, depois Cauê Canela e Gustavo Ramos, dando lugar a Riquelme, que nada acrescentou. Essa foi a equipe do técnico João Bulce, né? Um jogo totalmente diferente, um jogo de transição, de duelos. O campo não dá condições de colocar a bola no chão e jogar, que é o forte nosso. Mas acho que em alguns momentos, talvez a maioria deles, a gente conseguiu se adaptar. Lógico que em alguns momentos a gente insistiu ainda com bola por dentro. Mas não foi isso que ocasionou o gol. A gente acabou numa situação que o Thales estava caído, a gente vacilou numa cobrança de lateral e acabou tomando o gol de cruzamento. Mas estamos vivos, temos mais 90 minutos ao lado do nosso torcedor, o vestiário continua animado, continua muito confiante para buscar esse título em casa. Falando em relação à semana de trabalho, né, o Souza talvez tenha um jogo, ainda não está, existe uma possibilidade de adiamento, mas o Souza, em tese, tem um jogo durante a semana, o Botafogo não. Né? Você espera um trabalho muito diferente ao longo dessa semana que você tem agora para percorrer em relação ao adversário? A gente pode esperar um Botafogo muito diferente do que a gente viu hoje para o jogo da volta em João Pessoa? Bem, será um jogo diferente, principalmente pelo campo. Em casa a gente vai colocar a bola no chão, vai jogar, que é o que a gente fez durante a competição toda, jogando em casa, não só no estadual, mas como os outros jogos também, Copa do Brasil. Então a gente vai colocar a bola no chão e jogar, que é a nossa característica. Não nos adaptamos rapidamente aqui, mas não foi isso que influenciou e que acabou terminando num resultado negativo. Então aprender com tudo que aconteceu aqui hoje e treinar, fazer uma semana positiva, uma semana de muita concentração, de foco e ao lado do nosso torcedor para que a gente possa ir em busca do resultado. Então a arbitragem ficou a cargo, o árbitro central Rafael Claus, da FIFA, claro, o quarteto tudo FIFA, né? O árbitro assistente 1, Danilo Manins, também da FIFA de São Paulo, assistente 2, Fabrina Belivaco, também da FIFA São Paulo, e a quarta árbitra, Edna Alves, FIFA, também São Paulo. Tivemos aí Daniel Nobles como VAR, também é FIFA, e o assistente de VAR, Herman Brumel, CBF São Paulo, né? Então tá aí, foi o que aconteceu no jogo de ontem. Agora o Botafogo vai ter a semana inteira para se preparar, né, para este grande jogo do próximo domingo, 16 horas, no estádio Almeida. É o jogo de volta, onde só interessa ao Botafogo a vitória. Já o Souza, antes de viajar para João Pessoa, vai ter que fazer uma viagem para Fortaleza, vai enfrentar o Ferroviário lá do Ceará. Tem que vencer para tentar, né, no terminal da rodada, uma vaga para a segunda fase da Copa do Nordeste, ok? Então tá aí, era o que tínhamos para hoje. Não saia daí, continue no Telesport, a nova imagem do esporte. Se você quiser saber de tudo, você vai lá no www.rwn360.com.br ou então você digita Radiosnet, na Radiosnet, RWN 360 e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo nesse esporte da Paraíba, do Brasil e do mundo, ok? Então a todos, meu boa noite e até a próxima segunda-feira.
Com certeza você agora está sabendo de tudo o que aconteceu na primeira partida da grande final do Campeonato Paraibano e a grande expectativa que vai rolar a partir de hoje, já de olho no jogo decisivo, o jogo que vai apontar o campeão da Paraíba no próximo final de semana. Ailton Cavalcante, como sempre, analisando com muita precisão o futebol de Souza e o futebol também do Botafogo, que decidem o título desta temporada. Eu vou para mais um bloco comercial, porque na volta eu já estou ouvindo aí Ivan Nunes convocando a gente para bater mais um papo com a família Telesporte. Aguarda aí, um minutinho só e a gente volta, claro. A rede de postos que mais cresce na Paraíba abriu a sua nova unidade em Alhandra. Agora o povo dessa bela cidade pode abastecer com qualidade e um ótimo atendimento. Alhandra agora tem opção. Vem abastecer com a gente. Dividimos em 3 vezes no cartão. Oferecemos descontos através do aplicativo Abastece Aí. E ainda recebemos os cartões Frota. Rede de Postos Opção. Sempre apostos por você. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. O novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. Queria mandar um abraço muito especial para o meu amigo Paulo Roberto, tá lá em Mangabeira, no Cidade Verde. Ele que está sempre ligado no programa Telesporte. Meu amigo Paulo Maia também está ligado também no programa Telesporte lá em Mangabeira. E eu queria parabenizar toda a família Opção, né? A abertura aí de mais uma unidade, né? Posto Opção, sempre aposto por você. Abriu mais uma unidade lá no Portal do Sol, com serviços bem especiais, muita qualidade, muita segurança, enfim, tudo que há de bom em termos de abastecimento, em termos de qualidade, você vai lá nessa nova unidade do Posto Opção, lá no Portal do Sol, né? Ali naquela área do Altiplano Cabo Branco, você vai lá e você, claro, abastece com qualidade e segurança. Um abraço para todos que fazem a rede de postos Opção, sempre aposto por você. Olha só, eu falei, agora sim, de novo, ele, Ivan Nunes, que está sempre girando por esse Brasil afora. Vem, Ivan, boa noite de novo para você. Pois é, pessoa, vários campeonatos estaduais já foram concluídos e temos campeões aí Brasil afora. No Rio de Janeiro, o Flamengo acabou conquistando o campeonato carioca depois de uma grande final contra o Fluminense. No estado de Minas Gerais, o Atlético Mineiro é que levou a melhor e ficou com o título lá nas Minas Gerais depois de ter, na final, derrotado o América Mineiro. No Rio Grande do Sul, depois de muita polêmica, deu Internacional para cima do Grêmio. Em Santa Catarina, o Dalpozo desceu a lenha mesmo em termos de reclamações. O presidente da Chape, inclusive, cogitou ou tem alardeado por aí que não gostou do que viu na partida final em termos de arbitragem no campeonato catarinense e
Por conta disso, até ventila ele a possibilidade de se desfiliar da federação lá de Santa Catarina, indo para o Rio Grande do Sul ou mesmo para o Paraná. Pois é, o Avaí, na final, acabou derrotando a Chapecoense e ficou com o título lá em Santa Catarina. Em Alagoas, o CRB é quem manda, deu Galo. Na Bahia, o Tricolor de Aço da Boa Terra é quem conquistou o campeonato baiano. No Ceará, um clássico vovô daqueles mesmo, né? O Ceará acabou conquistando o título depois de derrotar o Fortaleza de Vojvoda. Aí temos alguns outros campeonatos estaduais que terão as suas partidas decisivas, tanto agora no meio de semana, como também no próximo final de semana. Por exemplo, aqui na Paraíba, o Souza acabou levando a melhor na primeira partida no estádio Marizão diante do Botafogo. Mas a final acontece no próximo domingo, dia 30, no estádio Almeidão. O Botafogo precisará fazer o resultado para conquistar o título estadual. Em Pernambuco, no jogo de ida, jogo realizado nesse final de semana em São Lourenço da Mata, na Arena de Pernambuco, o Retrô acabou sendo derrotado pelo Sport. Jogo da volta acontece na próxima quarta-feira, dia 26, tá? Portanto, Retrô e Sport, Sport e Retrô, esse jogo acontecerá na Ilha do Retiro na próxima quarta-feira. No Rio Grande do Norte, no primeiro jogo, ou seja, jogo da ida, o América acabou empatando com o ABC em 1-1. Souza marcou o gol do América, o Alisson marcou para o ABC. Jogo decisivo acontece no estádio Frasqueirão no próximo sábado, às 4 da tarde. E em São Paulo, o Corinthians levou a melhor no primeiro jogo contra o Palmeiras, jogo no Allianz Parque, e o Corinthians fez 1-0 com o jogo da volta acontecendo na quinta-feira. Portanto, um balanço aí dos clubes que já conquistaram os campeonatos nos seus estados e outros que estão na briga ainda por conquistar o campeonato. Ivan Nunes, para o Telesport. Olá, você que tem o seu filho que quer bater um bolão, claro, vai lá para a Arena Opção, no Conjunto Valentina de Figueiredo. Você leva seu filho, ele treina com muita qualidade, com muita segurança, alunos na faixa etária entre 5 e 12 anos de idade. Futebol é na Arena Opção, na escolinha do Tio Max, hein? A bola rola toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. Alunos, repito, na faixa etária entre 5 e 13 anos de idade. Quer participar? Dá uma ligadinha, 99981-5263. 99981-5263. Escolinha de futebol do Tio Max, lá na Arena Opção, no Conjunto Valentina de Figueiredo. Agora sim, na reta final do programa Telesport, a gente convida mais um craque da comunicação esportiva. Vem aí, Franco Ferreira. Boa noite para você, garoto. Um abraço, meu caro pessoa, um abraço aos amigos que acompanham a nossa programação. Campeonato Paraibano está chegando ao seu final. Já tivemos o jogo de ida, realizado neste domingo na cidade de Souza, e apresentou a vitória do time da casa pelo placar de 1-0. O gol foi de Pedro Lima no segundo tempo. Com esse resultado de 1-0, Souza agora vai com vantagem para o jogo de volta, programado para domingo, na cidade de João Pessoa, no estádio Almeidão. O Souza vai jogar pelo empate. E o Botafogo agora terá a grande responsabilidade de vencer por 2 gols de vantagem para comemorar o título no tempo normal. Se acontecer uma vitória com placar mínimo para o time botafoguense, a decisão será para os pênaltis, como aconteceu no ano passado. Aliás, o Souza, atual campeão, foi exatamente contra o Botafogo no estádio Almeidão, ganhando nos pênaltis, mas naquela oportunidade os 2 jogos terminaram empatados. Portanto, teremos no próximo domingo mais uma grande decisão, desta vez Botafogo e Souza, buscando aí Botafogo se recuperar de uma temporada que ainda não conquistou bons resultados, e o Souza tentando chegar pela primeira vez ao bicampeonato numa sequência da competição. Teremos também ainda a briga pela artilharia, mas pelo lado do Souza, os 2 principais goleadores, Diego Ceará, que tem 6 gols, e o Ian,
Augusto, que já marcou 4 gols no Campeonato Paraibano até o presente momento. O certame que chegou a 50 jogos, com a partida de ontem, e tem 140 gols marcados. E no próximo domingo, portanto, será encerrado num jogo marcado para o estádio Almeidão a partir das 4 da tarde. Com informações aqui na nossa programação, repórter Franco Ferreira. No finalzinho do programa, só lembrando que amanhã vamos ter programação esportiva, jogos educativos lá na Arena da Caixa Beneficente dos oficiais de praça da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba. A escolinha da ANSEF contra a escolinha da Caixa Beneficente a partir das 18h30. Por aqui, a gente vai ficando, colocando um ponto final em mais uma edição do programa Telesporte nesta segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Com certeza, se Deus permitir, aqui estaremos na próxima segunda-feira com muitas novidades para você. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus.